Boa noite, amigos. Muito feliz de estar aqui com vocês todos, uma oportunidade valiosa de reflexões que nos levam em direção a esse tema, morte, porta para a transcendência, que nos faz refletir com calma sobre as circunstâncias das nossas vidas. Para começar essas reflexões, nós escolhemos essa imagem, em primeiro lugar, que é da Igreja de Santa Maria, fica na cidade de Berlim, e ela foi construída por volta de 1270, século XIII. Essa igreja, ela sobreviveu a todos os eventos que nós conhecemos da época da Segunda Guerra Mundial, foi restaurada e ela é considerada um ícone da cidade de Berlim, porque se reporta a época em que ela foi construída ainda na Idade Média. Recuperada anos depois, hoje ela se constitui um local dirigida pelos luteranos, administrada por eles, e onde acontecem várias apresentações artísticas de música clássica. Realmente é um ícone da cidade. Nessa figura, nós vamos ver uma pintura que existe dentro dessa igreja. Existem outras obras de arte no interior da Igreja de Santa Maria, em Berlim, mas essa é muito conhecida porque ela é conhecida como a Dança da Morte. É uma tela muito longa, de aproximadamente 22 metros, e retrata 28 cenas do ano de 1484, e ali nós vamos ver várias figuras onde várias pessoas foram alcançadas na Idade Média pela desencarnação ocasionada pela peste negra. Então, nós vemos na figura tanto o camponês, como os eclesiásticos, como as pessoas mais simples, como aquelas detentoras de maior riqueza, sendo levadas paulatinamente numa ocasião em que existiu uma pandemia. Reflete a nossa condição atual, onde nós estamos vivenciando algo muito parecido. Mas o nosso tema não é exatamente esse. Nós vamos ver que vamos lembrar da Igreja de Santa Maria em Berlim e também dessa tela muito conhecida, porque ela foi escolhida para ser a capa de um livro, esse livro chamado A Arte de Morrer, Visões Plurais. Esse livro, editado pela primeira vez em 2017, fala sobre perda de pessoas amadas, morte, porta de transcendência, e não como muro de finitude. O que significa isso essencialmente? Nós vamos, neste livro, que retrata o esforço de 23 profissionais da área de saúde, num primeiro curso de tanatologia que foi realizado na Universidade de São Paulo. Foi um curso longo, vários autores trataram desse tema, perda de pessoas amadas, morte, e não se endereçando apenas à condição da morte física, da perda do corpo físico, mas também daquelas situações em que nós somos alcançados pelas provações da vida, onde alguém parte da nossa vida, alguém parte para outro relacionamento, ou nós perdemos um emprego, perdemos uma situação na qual amávamos conviver com as pessoas e não a temos mais.
é uma abordagem holística desse termo morte, porta de transcendência e não como muro de finitude. E também para os casos de desencarnação, perda de pais, perda de filhos, que deixam o corpo físico e se endereçam à continuidade da vida conforme a cultura que pertençam. Por isso que dentre desses 23 profissionais, nós vamos encontrar um rabino, alguém que é detentor da filosofia budista, vamos encontrar espíritas, vamos encontrar católicos, evangélicos, porque foi um curso que aconteceu durante 6 meses, em que esses profissionais trouxeram as reflexões necessárias para que aqueles que pudessem tomar contato com esses conhecimentos tenham como lidar com a questão do luto. Não somente o pesar. Pesar é diferente de luto, como eles nos explicam aqui nesse livro, em uma dessas abordagens. O pesar é aquela tristeza, aquela emoção que nos acompanha quando perdemos alguém pelas vias da desencarnação, como estamos abordando agora. Mas o luto é um processo um pouco mais demorado, em que cada um de nós irá conviver com a sua própria condição interna naquela situação de que um ser querido partiu da nossa vida pelas portas da desencarnação. E esse projeto, esse livro foi editado na Comênios, na editora Comênios. E nesse outro quadro que nós estamos visualizando aqui, aparece a figura de Jean Amos Comênios, que viveu no século XVI, nasceu no final do século XVI, viveu até quase o final do século XVII. Ele era um educador tcheco e ele tinha, entre os seus projetos, o objetivo de abordar a questão da pansofia, né? Nós temos pandemia, mas no caso agora é pansofia, porque a sabedoria do todo, como ele dizia, uma sabedoria de abordagem que leve o ser humano a trabalhar as suas próprias emoções no sentido de amadurecer as condições íntimas e passar pela condição da perda, seja da perda física ou da perda de alguém que se foi do nosso convívio, de uma maneira que seja favorável ao nosso crescimento espiritual. Nesse outro quadro, nós iremos ver uma figura que é um jornalista famoso aqui no Brasil, que é o José Herculano Pires. Ele tem um livro chamado Educação para a Morte, que é muito semelhante. Herculano Pires viveu entre nós entre 1914, quando ele nasceu, faleceu em 1979. Ele nasceu na cidade de Avaré e faleceu em São Paulo. Então, a ideia de um projeto onde várias vertentes de filosofias diferentes, de culturas diversas, se encontrassem para as reflexões sobre a morte pudessem ser grafadas de uma maneira que nos auxiliassem a lidar com os temores da perda, nós evitamos falar sobre o tema quando, se conversássemos sobre ele ou procurássemos saber sobre o tema, nos levaria a uma condição de maior equilíbrio. Então, a ideia desse livro foi do Herculano Pires, que escreveu também um livro, Educação para a Morte. Ele não pôde participar, logicamente, desse projeto, mas ele lançou a semente. Então, nós vemos aqui o médico que organizou o trabalho desses outros 22 participantes no livro,
que é o Franklin Santana Santos, que aparece aqui na figura. E o tema da nossa noite, Morte, Porta para a Transcendência, é uma frase dele. Ainda aluno formado na Universidade Federal da Bahia, mas depois trabalhando atualmente na Universidade de São Paulo, no setor de psicogeriatria, ele ainda tem outros 2 livros que são Cuidados Paliativos e Discutindo a Vida, a Morte e o Morrer. Ele foi o coordenador dessas atividades de reflexão e nos leva em várias alternativas, da introdução ao final, que ele também escreve, a refletir sobre como nós estamos na questão da nossa própria autoeducação para lidar com as perdas dos nossos seres amados. Ele aborda em muitas ocasiões, seus colegas também, o trabalho da médica Elizabeth Kübler-Ross, que aqui aparece também numa imagem, uma psiquiatra suíço-americana que se debruçou sobre essa questão para lidar com aqueles que estão paulatinamente se despedindo da vida física e se endereçando para uma condição de maior plenitude e de maior transcendência. Inclusive, abordando, no caso dos livros que ela escreveu, chamando a atenção de todos para o caso de que aqueles nossos queridos que se tornam os pacientes de UTIs em situações mais demoradas, devam sim receber as visitas das pessoas mais próximas e também serem cercados de uma condição mais confortável para vencerem esses tempos em que estão se despedindo da vida física e se endereçando para a vida em plenitude do espírito imortal. E assim, queridos, também temos um livro de uma iniciativa de uma médica brasileira, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela, nesse livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é um livro que está sendo editado agora em 2021, porque a saída dele foi grande. Ela aborda o mesmo tema e ela nos chama a atenção sobre a arte de ganhar. A arte de ganhar, existem muitas lições no mundo para que as pessoas tenham a possibilidade de realizar os seus sonhos, de caminharem nas profissões escolhidas, de escolherem parceiros de vida e de vivenciarem as condições felizes das circunstâncias que nos cercam. Muito justo. Mas ela nos diz, mas e a arte de perder? Quando nós perdemos, como é que nós lidamos com a perda? E a reflexão é justamente no sentido de considerar que bens, pessoas, realidades, sonhos também podem ser perdidos. E saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que a vida lhe deu um dia. É um livro de leitura mais simples e que nos leva à possibilidade de refletir em nossas vidas nas questões das perdas, para que não as neguemos, para que não evitemos falar delas, mas que seja uma oportunidade de conhecer melhor a nós mesmos. E temos aqui uma contribuição que nos leva à condição de autoaperfeiçoar aquilo que sabemos, que conhecemos, e que nos auxilia na aplicação prática da vida, das circunstâncias que, no momento, estamos vivenciando, já que nós somos aqueles espíritos imortais que nos candidatamos à presente encarnação para uma tarefa específica, seja no campo familiar, seja no campo profissional, seja no campo de adoção de uma filosofia de vida religiosa ou não,
mas este livro finalmente fecha as nossas reflexões, que é o livro O Céu e o Inferno, editado, fazendo parte, na França, dos 5 principais livros da doutrina espírita, que leva a assinatura de Allan Kardec como secretário, como ele sempre afirmou que era, um secretário dos espíritos. Esse livro também endereçado à nossa questão de autoeducação na questão das nossas perdas, da nossa própria perda do corpo físico ou com o trato da perda física daquelas pessoas que amamos. Esse livro, ele vem sendo pouco estudado, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns mais estudados, eles nos trazem também uma panorâmica que nos leva à maturidade das questões das perdas. Mas esse livro em especial exige um tratamento carinhoso, porque em sua primeira parte ele nos leva a refletir sobre a história que a humanidade atravessa no nosso planeta, onde a ideia das perdas, atravessando as diversas culturas, irá chegar até os dias de hoje. Século XIX, sim, mas nós ainda estamos, em termos históricos, muito perto do século XIX. E Allan Kardec ali também coloca na sua segunda parte vários exemplos da partida, da despedida do corpo físico, notadamente começando pelos espíritos que tiveram uma despedida feliz do corpo físico. Um exemplo disso é Samson, que era um colaborador espírita muito dedicado e que na mesma data em que ele faleceu, ele perdeu o corpo físico pelo fenômeno da desencarnação e, imediatamente, minutos após, ele se comunicava em um compartimento contíguo onde o corpo era velado. Nós ainda somos muito ligados às questões das aparências. A aparência de um corpo frio de alguém que amamos é algo que frequentemente nos traumatiza as lembranças. Mas quando vamos compreendendo que o espírito imortal já não faz mais parte daquela condição, já está desligado daquela matéria e que, portanto, vive com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito, e assim nós vamos adentrando as demais experiências relatadas nesse livro para aquelas despedidas que são mais difíceis, que são daqueles que não se autoeducaram para uma partida feliz. A transcendência para uma condição de maior progresso espiritual está vinculada, então, ao uso do nosso livre-arbítrio na questão da nossa autoeducação. Lembrando, então, como está registrado nessa figura, palavras de Sócrates: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E é uma frase que nos endereça a alguém que foi um precursor das palavras de Jesus. Jesus também nos ensinou sobre a questão da imortalidade. Ele mesmo deu exemplos disso quando ressuscitou, quando voltou à vida depois de perder a indumentária física, e ainda nos lembrou que essa condição é uma condição que todos nós vivenciamos. Ao deixar o corpo físico, nós não iremos desaparecer, nós iremos deixar a parte sólida que constituiu a nossa roupagem durante um tempo que nos foi oferecido para o nosso crescimento, e nós iremos voltar para a vida extracorpórea.
E como se dará essa partida? Dependerá, logicamente, da nossa disposição de nos autoeducarmos e de procurarmos saber como melhorar as nossas disposições íntimas em relação a esse tema, considerando que a morte é uma porta para a transcendência e não é um muro que irá nos segurar. E assim, queridos, nos despedimos essa noite, mas com a alegria de poder refletir em como somos felizes, de poder exercitar a confiança em Deus, esse Criador do universo infinito, que nos possibilita sempre encontrar um caminho de esclarecimento espiritual. Estejamos em qualquer cultura que nos abrigou para a presente experiência de vida. Todas elas têm como demonstrado nesse projeto em que o Dr. Franklin coordena, mais 22 colegas, mostrando que há possibilidade de equilíbrio, de paz, de confiança para lidar com as situações de perda, seja perdendo os nossos pais, os nossos avós e até mesmo os nossos filhos. Podemos sim encontrar nas leituras refletidas essa possibilidade de amadurecimento das nossas dúvidas, dos nossos temores, para que se transformem paulatinamente em uma fé raciocinada que nos enderece ao progresso espiritual em caminhos de conquista íntima inesquecível. Fiquemos assim agradecidos por essa condição que nos oferecem esses livros abençoados no esforço de todos esses pensadores. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.